Agora aqui no Balanço Geral a gente vai voltar a falar da pandemia do coronavírus. Está com a gente aqui já na tela do BG o doutor Amaury Miele, que é médico infectologista aqui de Blumenau. Doutor, obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui nesta sexta-feira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? À disposição sempre e sempre que é possível a gente falar de ciência e a gente traduzir para as pessoas o que a gente está vivendo, vamos ficar sempre à disposição. Doutor, o senhor é especialista em infectos, já conversou com a gente aqui em várias oportunidades. Agora vivemos um momento mais crítico da pandemia em relação à lotação dos hospitais, as contaminações que estão aumentando e agora com as novas variantes, mutações do vírus. Queria que o senhor tentasse explicar aí para o nosso telespectador qual é o risco, o perigo que a gente está correndo com essas mutações que o vírus está sofrendo e o que é isso exatamente, né, doutor? Olha, todo vírus sofre mutação, todos os vírus. Só para a gente ter uma ideia, o SARS-CoV-2, né, o vírus atual da Covid, ele sofre 2 mutações por mês. O vírus da influenza, do resfriado, sofre 4. O vírus do HIV sofre 10. Então, ter mutações, ter pequenas alterações na leitura do RNA ou do DNA, que é do código genético do vírus, é comum. Todos os vírus, ao se multiplicarem, vão ter algum tipo de mutação. O problema é que alguma dessas mutações, ou melhor eu diria, a maioria dessas mutações não vai resultar em nenhum problema para o vírus nem para o ser humano. Ou seja, ele não se torna mais agressivo, ele não tem uma adequação maior de transmissão, ou seja, essas mutações nem serão detectadas, não terão importância. Porém, algumas mutações podem dar uma capacidade do vírus de se aprimorar em relação à transmissão. É o que a gente está enfrentando agora com 3 mutações de relevância. Então, estamos vivendo uma situação onde a gente tem uma mutação que adaptou o vírus a ser mais transmissível, provavelmente, veja bem, não temos esse dado ainda, mais letal, e provavelmente atingir pessoas mais jovens. Isso a gente já está observando nas internações de enfermaria e de UTI. Certo. A Fiocruz apontou dados aí recentes, né, doutor, mostrando que Santa Catarina, né, pelas análises da Fiocruz, tem até o maior percentual dessas variantes já circulando aqui no estado, casos já confirmados em Joinville e também Camboriú, que faz parte aqui, inclusive, da nossa região do Vale do Itajaí. Gostaria de lhe perguntar, doutor, o que pode acontecer, o que deve acontecer daqui para frente? A gente já sabe o que está acontecendo, né? Já estamos com os hospitais lotados, né? Tem lockdown agora nesse final de semana em Santa Catarina. Então, o que está por vir, doutor, especialmente em março, mês que vem também em abril? O grande problema não é só detectar a mutação, mas é detectar o percentual dessa mutação em relação aos novos casos que estão sendo diagnosticados. A gente chama isso na infectologia e na virologia de uma mutação quando ela ultrapassa 50%, nós vamos dizer que essa mutação se tornou dominante. E com certeza ela vai ocasionar, primeiro, um maior número de casos entre pessoas jovens, principalmente, que vão levar à hospitalização, um maior número de casos em pessoas, consequentemente, que tenham comorbidades, o que pode levar a um maior número de letalidade. E o outro dado importante, superar a imunidade do paciente. Ou seja, muitos pacientes que já tiveram o coronavírus, que têm o anticorpo adquirido por uma infecção anterior, vão ser reinfectados. Isso foi observado em Manaus e tem sido observado em vários outros países. Parece que essa P1 tem essa propriedade de reinfectar. E talvez isso seria realmente o caos, né? Espero que não se confirme, até ter a capacidade de causar uma evasão às vacinas, ou seja, o indivíduo vacinado ser suscetível a ser infectado. Então, isso leva a uma séria preocupação que deve ser motivo de mudanças radicais no nosso comportamento, né? Nós vamos ter que repensar tudo que a gente está fazendo em relação à maneira como nós estamos, escolas, comércios, academias, bares, etc. e tal, porque a única maneira que nós vamos ter para controlar essa disseminação é impedindo que ela passe de pessoa para pessoa. De que forma a gente faz isso? Bloqueando a transmissão através de restrições e medidas restritivas realmente eficazes
e duradouras. Ou seja, vamos ter 2 meses, talvez, de muita preocupação, com saturação do hospital, com aumento de mortalidade, e não só, né, por causa do coronavírus, mas também por outros pacientes que vão precisar, outras patologias, que eles vão precisar do hospital e, infelizmente, não vão ter atenção médica. É um momento delicado, né, que merece uma atenção especial de todos. Quero agradecer, doutora Mauri, pela participação rápida aqui com a gente. O assunto, né, ele poderia aqui ficar falando várias horas aqui conosco no Balanço Geral, mas o tempo é nosso inimigo. Doutor, obrigado, né, pela participação do senhor mais uma vez. Uma boa tarde e um bom final de semana. Boa tarde a todos. Espero que a gente tenha meses melhores pela frente aí.